Tamer abre o jogo sobre expulsão do Léo Stronda, expõe situação inédita dos bastidores e muito mais. Para assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Por falar nisso, eu trouxe um presente para o Tamer, que eu, na verdade, encomendei quando saí de Las Vegas. Eu encomendei esse presente, que eu tenho certeza que ele não tem. Mas foi uma coisa difícil de arrumar. Parece filme erótico da Xuxa, cara. Ela mandou recolher tudo. Meu Deus. Sabe? Então, ele deve ter feito a mesma coisa. Então, eu trouxe para Amor e sem você amor. um presente que vai te lembrar para sempre o nosso Olímpia de 2022, por favor. Tem que abrir. Vai começar o drama. Vai começar o drama. Tem que abrir, tem que abrir. É um CD, tô vendo que é um CD, um É um DVD. CD, né? É um CD, é uma coisa old school. Nossa. É um CD, mostra para a câmera, por favor. É um CD do Léo Stronda. Olha que legal, muito difícil de arrumar. Um CD do Léo Stronda com o nome A Profecia. Foi muito difícil de arrumar isso, cara. Você não sabe. Meu Deus. Você não tem, né? Não, tem. não. Depois, se você não tiver toca-CD na sua casa, a gente pode ir lá fora brincar de frisbee, ver se ele voa bem. Meu O Deus. CD... Ele ficou sem palavras. Também eu sabia. Não, Queria ficar sem tudo, palavras. menos esse CD. Ó, já que a Coisas gente... dele, né, cara? Já que a gente entrou nesse assunto, eu não estava planejando falar disso. Eu... É claro. Lógico, né? Não era... Nem eu, não ia... Não era pauta, mas eu não tenho um comentário que foi na internet falando de desrespeito, não respeito, isso não existe. Eu tenho muito respeito por todas as pessoas que colaboraram para o esporte no Brasil, incluindo o Léo Stronda, tanto que eu tenho respeito por ele, que ele entrou no meu evento de graça por 4 anos, desde o primeiro dia que a gente veio aqui, e ele teve acesso completo ao backstage, na frente. Inclusive, no Arnold passado, não só eu dei acesso completo a ele, que, para ter clareza para os fãs, ele não podia fazer isso. Porque, como vocês sabem, só os patrocinadores têm acesso. Eu dei acesso porque falaram para mim que ele era um cara que contribuía para o esporte. Então, eu estava fazendo uma exceção para ele. Sim. Desde o começo ou ele já ano passado Não. com o nome que ele tinha? Não, sempre a gente deu acesso para ele, né? Sim, até fotógrafo tem que pagar. Então a gente não deixa ninguém lá. Então, falar que eu não respeito isso é um absurdo. O que aconteceu foi uma situação só no Olímpia. Para vocês terem uma ideia, mais de 2.000 pessoas aplicaram para ter acesso de mídia no Olímpia. Eu, como produtor, eu tenho a minha equipe, a gente analisa e a gente nega mais de 2.000 pessoas todo ano. O Léo foi uma das pessoas que foi negada. Eu, pelo contrário, tive o respeito como produtor do evento, porque eu conheci ele, de ir lá e explicar para ele por que ele foi negado o acesso. Ele podia ir e assistir o evento. Ele não podia ir lá e fazer mídia, fazer o que ele estava planejando fazer. Pode fazer uma pergunta sobre isso? Você não achou um pouco exagerado o que você fez? Você não poderia ter conversado com ele? Você não poderia ter conversado com ele num particular ou antes? Você teve acesso à ida dele antes? Falou, o Léo está indo viajar, ele pretende cobrir esse evento. Falou, então deixa eu ligar para ele primeiro e conversar o que vai acontecer se ele aparecer lá. Para não aparecer do jeito que foi as coisas? Olha, então... veja exatamente, é bom que o Anderson está aqui do lado, como que isso aconteceu. Quando o Léo fez aquele... foi na BTFF. Foi. Ele fez, o diretor que estava do lado fez algumas declarações absurdas, falando que o Procard não tinha sentido nenhum, que a gente sabe que isso é uma idiotice. O Fernando levantou aqui no podcast, pelo amor de Deus, te defendeu acho que uma hora e meia falando sobre isso, esse absurdo que foi dito lá. Foi um absurdo. E o Léo falou, não, eu nunca falei nada, eu fui um cara contratado, mas, sabe, não é verdade isso. O Léo jogou a bola para cima, ele incentivou e o cara chutou a bola. E, entendeu? Ele estava parte do que aconteceu lá. E ele não se justificou no dia seguinte, aquilo que eu sempre falo. Se o cara tivesse feito uma declaração homofóbica ou racista, no dia seguinte ele ia lá e falar, eu estava lá no palco, mas eu não concordo com isso. Ele não fez. Não, e o Léo, ele fez um comentário falando, olha, o Tamer fez quando o Felipe brigou, porque eu vim para cá, o Felipe Bragança, né, que quando a gente teve aquele problema, ele falou que eu tenho que ser imparcial. Mas eu, como diretor executivo, tenho que ser imparcial com qualquer discussão entre você e um outro patrocinador meu. Mas se alguém realmente fala uma coisa contra o esporte, alguém fala uma coisa racista, aí você tem que se manifestar, entendeu? E o cara fez uma coisa errada, eu comuniquei isso pro
pro Anderson, que é o meu diretor comercial. Eu acho que ele falou com quem que você falou? O que aconteceu foi, depois daquilo, né, desse final de semana que teve a feira, a gente tentou entender qual que era a real intenção do Léo, porque eu fui o primeiro cara a falar para o Tamer. Falei, eu acho o Léo um cara extremamente inteligente, ele sabe o que ele faz. Então, eu acho que foi... Não teve intenção nenhuma, não teve má intenção. Não, eu tenho certeza absoluta que não teve má intenção e falei, puta, vamos deixar isso por aqui, eu vou tentar entender, eu tenho o telefone do Léo, mas eu tentei, através de um amigo nosso, que é o Moisés Alemão, que é o videomaker do Felipe, enfim, todo mundo conhece o Moisés, pedir para ele entrar em contato com o Léo e tentar entender qual que era realmente a real intenção dele e tal. E nessa conversa do Moisés com o Léo passou para o Moisés que ele não tinha nenhum interesse em denegrir nem os atletas, nem a federação, sim, mas que, se houvesse, né, o interesse, o Tamer podia contactá-lo. Só que, cara, aí defendendo o lado do Tamer, né, eu entendo o lado do Léo completamente. Entendo o lado do Tamer, o cara vive numa correria maluca. Estava já programando o Olímpia, já trabalhando para o Olímpia. Putz, sabe, foi o momento errado... Sim, a hora errada. Não dava para o Tamer pegar o telefone e ligar, porque ele estava com uma bomba na cabeça dele. Mas, Anderson, olha, com todo respeito, isso não é questão de arrogância. Eu acho que se eu faço uma coisa errada ou deselegante, eu estou parte de uma coisa... O Léo tem o meu telefone. Ele podia ter ligado para mim. Podia ter partido, né? Eu acho que ele que tinha ter ligado para mim e falou, Tamer, eu acho que eu estava numa situação difícil. Eu fui contratado pelo evento. O cara falou algumas coisas. Eu talvez também incentivei o cara. Não era essa a minha intenção, mas ele queria que eu ligasse para ele. Entendeu? Eu acho que isso está errado, entendeu? Não tem essa. E outra que ele chegou lá Ele chegou lá com equipe de filmagem, microfone, então ele foi visto. Tanto que o nosso amigo, o ilustre Rimantas, estava lá no evento. Ele entrou mudo, saiu calado e ninguém botou ele para fora, porque ele não foi visto. Eu tinha até pedido para o Tamer para eu botá-lo para fora, já estava combinado. Não, mas veja... Mas não aconteceu. Mas, Fernando, para deixar claro, assistir o show é uma coisa. Agora, você incentivar um competidor e depois ir no Olímpia, no Muscle Contest, para monetizar do evento que você está competindo, cara, isso é um absurdo. Vamos dar um exemplo claro. Eu vou ligar para vocês e falar, olha, eu acho que os produtos da Black Skull são horríveis, o gosto é horrível. Quando que eu posso chegar aí na fábrica e fazer uma entrevista dentro da fábrica? Vocês vão falar, meu Deus, você está louco, cara? Rodolfo Mariz, eu já vou olhar para você e falar, cara, o que você está fazendo aqui? Fala pra mim, entendeu? Então, veja, eu dei uma oportunidade para o Léo, eu acho que eu fui lá conversar com ele, eu tentei explicar, e aí o Léo falou, mas você sabe quem que eu sou? Ele falou isso. Aí você sabe quem eu sou? A profecia, ele é. Aí eu falei, Léo, mas quem que você é? E aí ele inverteu isso um pouco. Eu falei, não importa quem que você é, ninguém está acima do esporte. Eu não estou acima do esporte. O Fernando, Jay Cutler, Phil Heath, ninguém está acima. O esporte é a coisa mais importante. E foi nesse contexto que foi falado. Sim. Então, e ele podia ter resolvido telefonando para mim e conversando comigo. Até hoje. Ele pode ligar para mim a qualquer momento e tentar conversar comigo. Mas ele decidiu indo nas mídias e criar... sair de vítima. A gente conhece bem essa postura, né? Cara, sair de vítima da história. E nós não estamos aqui para falar desses manés. Nós estamos aqui para falar do Arnold. Tudo bem, mas assim... Isso foi só uma piada. Mas eu preciso falar... Eu não acho ele um mané, tá? Essa é a opinião do Fernando. Eu não acho ele um mané. Mas eu também Eu acho que ele contribuiu. Eu acho que houve algum erro de comunicação entre vocês e eu acho que isso vai ficar resolvido porque, cara, eu estou acompanhando ele, eu estou acompanhando todo o trabalho que ele vem fazendo agora. Eu acompanho antes de vocês. Sei que ele está no esporte para se promover e não para promover o esporte. Fernando, mas então, aí... por isso que eu não gosto dele. Tudo bem, mas aí a sua opinião, eu gostaria de falar a minha opinião sobre isso e para encerrar o assunto. Eu acho que ele contribuiu muito no trabalho que ele fez dentro do seu evento, que é um dos maiores eventos do mundo. Eu acho, sim, que ele tem uma inteligência para continuar colaborando com isso. E eu espero que isso se acerte, cara, entre vocês. Porque, de fato, são trabalhos que vai conseguir garimpar pessoas novas para o esporte. O youtuber hoje, ele tem um poder gigantesco de trazer novas pessoas e de elucidar ou então colocar minhocas na cabeça das pessoas. Depende do trabalho que ele faz. Sim. Você entendeu? Mas a Muscle Contest está de braços abertos. Eu posso falar porque estou lá dentro. Para todos os youtubers, cara, o que a gente recebe, o que abre as portas, às vezes até demais. Não no caso do Léo, mas vários outros casos. Sim. Que realmente o patrocinador é o nosso foco. A gente precisa atender o patrocinador. Mas muitas vezes, entendendo que esse cara ajuda o esporte também e trazer novos entrantes e tudo mais, a gente acaba liberando algumas coisas. Se viesse um disco voador e abduzisse todos os youtubers hoje,
o ano que vem o Arnold seria maior do que vai ser nesse ano e assim sucessivamente. Tá? Porque o esporte é sempre o esporte, os youtubers estão lá para monetizar os próprios canais, eles divulgam o esporte bem, mas eles estão lá por eles e não pelo esporte.